pessoal, tudo bem? Hoje, então, a gente vai começar a falar sobre a análise conformacional do butano. Só que antes da gente começar a falar sobre o butano em si, a gente precisa saber algumas coisas. Primeiro é o que é uma análise conformacional. A análise conformacional, é aquele modo que as ligações, as moléculas ficam arranjadas dentro de um frasco ou de uma solução. Elas também, a análise conformacional, ela pode ser feita apenas com ligações simples, então com as ligações sigmas. Ela também vai dizer, conforme aquela molécula, ela fica de um modo que ela menos gasta energia. Quando a gente fala em menos, conforme a molécula gasta menos energia, um exemplo bem simples seria nós, né? A pessoa, o ser humano. A gente tem várias formas, né? Como tem aqui do lado, da gente ficar de pé, deitado, pulando, segurando alguma coisa, fazendo muita energia ou pouca energia, gastando muita energia ou gastando pouca energia. Se a gente fica se mexendo, como tem os exemplos aqui do lado dos bonequinhos, a gente está gastando muita energia para ficar daquela forma. Se a gente fica dessa forma aqui, sentado, a gente vai estar gastando menos energias. Quando a gente fala, então, de análise conformacional, outro assunto muito importante da gente ter noção do que é e como funciona, é a projeção de Newman. A projeção de Newman, ela vai nos dar a oportunidade de desenhar no papel as formas com que aquela molécula vai ficar conforme a gente for mudando o ângulo diedro dela. E é um modo que a gente vai conseguir visualizar melhor a molécula. Então, ela vai ser observada, né, de um ponto do início do carbono para frente, que vai ser a sua ligação simples, no caso, que é aí que a gente vai conseguir analisar e localizar ela. Tem um exemplo aqui do lado que é de um desenho, como se fosse um desenho da projeção de Newman, que a parte do círculo seria a parte de trás da molécula, que a gente viria mais ao longo, que ela estaria ligada também, né, pelos seus três ligantes, que são aqueles que também estão ligados no círculo, que estão diretamente conectados no círculo, e aquela parte onde tem os três vértices que se ligam a um ponto ao meio, com os seus três vértices, seria o carbono que estaria mais à frente. Agora que a gente já sabe, então, para que serve, como que a gente faz uma análise conformacional, que a gente já viu um pouquinho como que funciona a projeção de Newman, a gente vai entrar no nosso assunto que é o importante dessa aula, que é a análise conformacional do butano. Então, aqui do lado a gente pode ver que tem um gráfico. Nesse gráfico já tem a projeção de Newman, com todos os tipos as formas com que o butano pode apresentar. E também, né, o ângulo de acordo com o ângulo de Edwards. Então, nesse gráfico a gente pode observar, né, aqui ao lado, que ele vai mostrar a conformação que vai ficar. Essas conformações, além de alternadas e eclipsadas, a gente vai dar para as alternadas mais dois nomes. Na primeira linha que tem pontilhada azul, a gente vai dar o nome para ela de conformação alternada anti. Ela é a que vai ter menor energia. Por que ela vai ter menor energia? Por causa que as duas metilas, elas estão totalmente opostas uma da outra. Vocês podem observar no gráfico que tem uma metila bem acima e a outra bem abaixo. Então, elas estão totalmente, diametralmente opostas. Nessa segunda linha também vai ser uma conformação alternada, porém agora a gente vai dar o nome dela de Gush,
Por quê? Por causa que na primeira, a energia que essa molécula gastava para ficar desta forma era mais baixa. Nessa gosha, ela vai ter um pouquinho mais de gastar um pouquinho mais de energia, por causa que a orientação, a proximidade espacial das duas metilas, elas estão mais próximas, conforme descrita aqui no gráfico também, em evidência aqui, né? Então ela vai gastar um pouco mais de energia, por isso que ela tá um pouquinho acima, diferentemente da conformidade eclipsada, que a gente não tem dois nomes para ela, que é apenas um nome. As linhas mais acima do nosso gráfico, pontilhadas também em azul, a gente vai ter a conformação eclipsada. Essa conformação é o ponto mais alto da molécula que ela vai atingir. Então, a molécula vai gastar muita energia para ficar dessa forma. O que normalmente, né, como eu falei no início, as moléculas elas tentam se arranjar de uma maneira que elas não gastam tanta energia para ficar daquela forma. A mesma coisa seria com nós. Então, muito pouco dessas moléculas vão ficar da forma eclipsada. A maioria delas vai querer ficar da forma alternada anti ou alternada gauche. Por quê? Porque ela não vai gastar tanta energia para ficar dessa forma. A gente pode, então, né, concluir a análise conformacional do butano, que ele possui três conformações eclipsadas, que são as que têm maior energia, que estão bem acima do nosso gráfico, e ele também possui três conformações alternadas, que são as de menores energias, que vai ser dividida em anti e gauche. Conformações eclipsadas, a gente pode perceber que tem duas delas que estão no ângulo diedro de 120 graus e uma que está em 0 graus. A que está em 120 graus, as duas, cada uma possui 16 kJ por mol. Foi essa a energia que elas gastaram para chegar até aquele modo, como aquela conformação que elas estão. A eclipsada, que está em 0 graus, ela possui 19 kJ por mol. A gente pode concluir, né, com isso, como mostra nesse gráfico, que conforme outros estudos, né, do metano e do propano, a gente já sabia que as ligações hidrogênio-hidrogênio gastavam 4 kJ por mol, hidrogênio, metila, gastavam 6 kJ por mol, metila gastavam 11 kJ por mol, essas todas eclipsadas. E a alternada gauche metila gastou 3,8 kJ por mol. Essa alternada anti-gauche, gastou 3,8 kJ por mol, porque as nuvens dos elétrons, elas se repelem, então ela causa esse aumento da energia gasta da molécula para ficar daquele modo. Essa então foi a nossa aula de hoje. Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar nos comentários, que depois a gente vai respondendo, tá bom? Até mais, abraço!